As cidades espirituais, que também são conhecidas como colônias espirituais, ou mundo transitórios, são comunidades em que espíritos errantes criam moradia por um tempo antes de novas reencarnações. No entanto, tais lugares não possuem localizações exatas como as regiões da Terra. As colônias espirituais estão mais ou menos próximas da Terra, segundo o grau de evolução dos espíritos que habitam cada colônia espiritual. O grupo que habita uma colônia espiritual é definido pela lei de afinidade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que existem famílias pelos laços espirituais. Elas são mais duráveis e se fortalecem com a evolução. Então cada colônia abriga um grupo de espíritos com interesses e afinidades em comum. A ordem de localização em geral é dessa forma: Terra, umbral, existem colônias espirituais aqui também, colônias espirituais acima e colônias espirituais mais evoluídas. Jesus Cristo mesmo ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso quer dizer que a casa de Deus é o universo. As várias moradas são as colônias espirituais e os planetas e demais, como o Sol e a Lua. No livro dos Espíritos é posto que existem mundos para os espíritos errantes, que já estão desencarnados. Eles podem habitar essas colônias espirituais temporariamente. Não são apenas espíritos inferiores que habitam as colônias espirituais. Espíritos superiores também moram em tais locais, para estudar ou aguardar o momento de reencarnar em mundos mais evoluídos. Existem variados tipos de cidades espirituais, ou colônias espirituais. Existem, por exemplo, as colônias socorristas. O objetivo dessas colônias é amparar espíritos presos ao mundo material por algum motivo. Já as colônias correcionais têm por objetivo o atendimento aos suicidas, aos pervertidos sexuais e viciados. Existem também colônias espirituais para aprendizados, entre outros. Existem colônias espirituais no umbral? Existem comunidades no submundo. Elas são formadas por espíritos inferiores, com o objetivo de combater as forças do bem, alimentar suas perversões e desequilibrar a humanidade. Essas colônias espirituais formadas por espíritos maus ficam mais próximas à crosta terrestre, já que seus moradores estão ligados ainda a interesses materiais. Existem também postos de socorristas no umbral. Eles existem para ajudar os espíritos que já estão preparados para ir para uma colônia espiritual e sair das zonas umbralinas. Como são descritas algumas colônias espirituais em livros espíritas. No livro Memórias de um Suicida, o autor passou um tempo em zona de sofrimento e posteriormente foi levado para a colônia correcional Maria de Nazaré. Lá existem espíritos estudando, que são orientados por espíritos superiores. Todos os espíritos errantes dessa colônia já habitaram antes zonas mais tenebrosas. Já no livro Transição Planetária, uma colônia espiritual chamada Redenção faz operações de resgate e está em zonas superiores. Existe também um intercâmbio entre as colônias espirituais. Isso significa que os espíritos são livres para deixar a colônia, ou mesmo ir para outras. Uma característica única de todas as colônias espirituais é que todas funcionam para o aprimoramento moral dos seus habitantes, ou seja, mesmo como espíritos, o maior objetivo é a transformação moral. No livro Sexo e Destino, André Luiz conta sobre o Instituto Almas Irmãs, um hospital-escola que abriga espíritos que precisam de reeducação sexual, após o resgate em regiões trevosas. Já no livro Nosso Lar, André Luiz descreve a colônia espiritual mais popular em nosso aprendizado. Ela é uma colônia espiritual voltada ao socorro espiritual. Os moradores são mulheres, homens, jovens e adultos, que depois de um processo de serviço e aprendizado, voltam a reencarnar. Nosso lar possui tecnologia avançada, além de uma estrutura com uma matéria aprimorada do mundo espiritual. Em sua organização existem praças, bosques, parques, casas e edifícios. A hierarquia da colônia espiritual não é projetada como na Terra. Nas colônias espirituais, os espíritos mais elevados são incumbidos de tarefas de liderança. Por sua experiência e sabedoria, todo cargo maior é conseguido na base do mérito. Em nosso lar existe a necessidade da nutrição, com frutas, sucos e caldos que são concentrados fluídicos. Exista também uma espécie de remuneração chamada de bônus hora. Isso indica fichas que os espíritos ganham por seus serviços. Os moradores já têm acesso a moradia e alimentação, mas os que trabalham ativamente conseguem outros benefícios,
consequência de seus próprios esforços, apesar da existência do bônus hora. O objetivo do trabalho é a evolução espiritual. Para a locomoção, nosso lar utiliza um veículo suspenso do solo para o transporte de vários passageiros. No entanto, alguns moradores já possuem a capacidade de volitar, que é se deslocar de uma distância a outra, sem necessidade de um meio de transporte. Por fim, esse é apenas um exemplo de uma colônia espiritual dentre as centenas que existem ao redor do mundo todo. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal. Até mais!